E quando ele fala da casa e a rua, ele é muito perfeito, porque ele fala que a casa é um ambiente da amizade, da intimidade, do compadrio, da flexibilidade, né, da receptividade. E a rua é um ambiente da lei, da norma, da regra, né, um ambiente duro. E o brasileiro, ele mistura esses ambientes. Então, minha mãe marcou uma assembleia de condomínio, tem uns 3 anos mais ou menos, e aqui não aparece ninguém, todo mundo gosta dela, né? Ela nem pega procuração, ela vai na assembleia, enfim. E o pessoal acaba elegendo ela pelo trabalho que ela realiza aqui. E ela me ligou chorando no dia seguinte. Falei, o que que houve, mãe? Minha mãe não é de chorar, vocês não conhecem ela, né? Ela não é de chorar, mas chorando em pranto. Falei, o que que houve? Ah, ninguém foi na minha assembleia ontem. Eu falei, é mesmo, mãe? Ninguém. Mas ninguém mesmo. Nem o conselho, não, nem o conselho, nem a administradora foi. Eu fiquei sozinha na assembleia. Falei, gente, eu nunca vi disso na minha vida. Mas falei, olha, mas se serve de consolo, qual é o bom sinal? Né? O bom sinal é que as pessoas confiam no seu trabalho e de modo extremamente desagradável, né? Mas elas reconhecem o seu trabalho e confiam no seu trabalho. Então a gente tem que entender a natureza do condomínio para interpretar. Se o trabalho não fosse agradável, se ela fosse fazer uma assembleia para aumentar a cota, né, ou para sortear a vaga de garagem, ou tivesse um conflito, as pessoas estariam ali em massa. Foi a leitura que eu fiz para ela, né? Enfim, ela mais ou menos se convenceu de que não tinha problema, mas é uma maneira ruim de você dar o reconhecimento a um síndico, né? Olha, não tem problema, não vou lá tacar pedra, não vou criticar, você pode tocar aí a sua gestão. Isso realmente é um ponto bem interessante. Eu pude só compreender essa natureza do condomínio nas pesquisas aqui na Universidade Federal Fluminense, para a finalização do mestrado. Nós entendemos que o condomínio ele é uma organização humana, como outras organizações, né? Tem organizações com fins lucrativos, empresas, indústrias, fábricas, né? Shopping centers, né? Tem organizações sem fins lucrativos, ONGs, exército, organizações públicas, associações, condomínios. Então, o condomínio, ele pertence a uma categoria, são 4 categorias maiores, né? A categorização do condomínio é na organização cujo principal beneficiário é seu próprio membro. Tipo uma associação, tipo um conselho profissional. E a principal característica é a seguinte: primeiro, dificuldade de manter o jogo democrático, porque essa organização ela é capturada por uma minoria mais ativa. Então, essa minoria ativa toma o poder e se perpetua ali porque a maioria é inativa. E a outra dificuldade é a completa apatia dos seus membros. Eles são apáticos, eles são desinteressados, eles não participam. Daí você entender que um condomínio com 200 unidades, numa assembleia normal, né, sem nada assim diferente do ordinário do condomínio, essa assembleia tenha 8, 10, 12, 15% de presença. As pessoas são apáticas e não participam das decisões colegiadas. Isso é da característica do condomínio realmente. Então o síndico tem muita dificuldade de conseguir engajar as pessoas em qualquer processo. Daí a minha discussão como jurista é, uma vez entendendo a característica do condomínio, como é que eu vou trazer quóruns pesados especiais, 3/4, 2/3, né, a maioria, se é quase impossível realizá-los no plano prático. De um lado, defesa do direito de propriedade, defesa das minorias, você ter quóruns realmente rígidos, né, e altos. Mas, de outro lado, a impossibilidade de alcançá-los. Daí, como jurista, né, nós até propomos aqui na OAB do Rio, na Comissão de Imobiliário Condominial, uma alteração, e aí, como o código está sendo alterado, o nosso projeto de lei nem foi para frente, nosso esboço, mas seria o seguinte: o quórum do possível, tal como é em Portugal. Você aprova com a maioria dos presentes em assembleia. Ah, mas o quórum é 3/4. Tudo bem, abre-se um prazo decadencial, digamos, de 90 dias. Se ninguém se interpuser, se ninguém se interpor judicialmente contra aquele quórum, contra aquela aprovação, perdão, presume-se ali algum fenômeno da boa-fé objetiva, tipo suprécio, tipo surrect, ou seja, a massa convalidou aquela aprovação, porque facilita realmente o alcance dos quóruns. O condomínio tem essa característica, as pessoas não participam. E o pior, quando participam da pior forma. Críticas ferrenhas, né, julgamento, tem um bando de doutores ali, né, que entendem tudo de condomínio, fazem uma série de julgamentos, né, de opiniões, ou seja, o condomínio ele não sabe participar. A vida em condomínio ainda é algo novo para o brasileiro, né? Nós estamos talvez na segunda ou terceira geração de pessoas morando em condomínios.
A primeira leva de urbanização, Copacabana, década de 40 do século passado, depois década de 60, 70, Brasil inteiro, né, várias incorporações imobiliárias, verticalização das cidades. Muitas pessoas nunca moraram em condomínios, principalmente ou público mais de renda mais elevada, que ainda consegue residir em casas, tá? E algumas cidades não dá para morar em casa, a não ser casas dentro de associações, né, dentro de condomínios, ou público de um nível socioeconômico mais baixo que mora em locais menos favorecidos, não planejados, né, enfim. Então a vida condominial não é comum. Algumas cidades, segundo o IBGE, eu falo aqui de Niterói, né? A gente tem um IDH alto, quarto Brasil, enfim, tem índices bons. Algumas cidades, você tem mais da metade da população residindo em condomínios edilícios ou entidades parelhas, né? Jurídico-administrativas assemelhadas. Ou seja, mais da metade da população reside, mas isso é um caso extraordinário. Poucas cidades nós temos mais da metade da população residindo em condomínios edilícios, ou até trabalhando em condomínios, né? No meu caso, eu tenho escritório dentro de um condomínio edilício. Para nós já é algo mais comum essa vida em condomínio, essa questão de norma, de regra, de entender o coletivo, de harmonizar esses interesses conflituosos. Mas para muitas pessoas, né, elas ou é a primeira vez, ou a segunda geração morando em condomínio, ou completamente ainda leigas a respeito da natureza do condomínio. E aí, finalizando essa parte, antes da gente entrar mesmo na inadimplência, eu devo publicar o livro com base na dissertação, e o meu orientador é do pensamento social brasileiro. É aquela linha que tenta entender o Brasil, são chamados intérpretes do Brasil. Aí você tem Sérgio Buarque de Holanda, né? Roberto da Mata, vários antropólogos, vários sociólogos que tentam entender a natureza do Brasil, e vários outros nomes que eu poderia citar também aqui, agora me foge à mente. Mas, enfim. E aí, eu me baseei no Roberto da Mata, que é até um antropólogo de Niterói. Ele tem um livro chamado Carnaval, Malandros e Heróis, e aí tem um capítulo sobre a casa e a rua. E depois ele escreve um livro chamado A Casa e a Rua, Mulher e Morte no Brasil. E aí, então, quando o brasileiro sai do ambiente da casa e vai para um órgão coletivo ou público, ele tenta fazer da rua casa. Ou seja, é muito difícil para ele aplicar regra para o amigo, para ele aplicar norma para o amigo, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. E aí, dentro do ambiente condominial, que é uma mistura do ambiente doméstico familiar com o ambiente de uma organização humana, um ambiente coletivo e público, ele é meio que amalgamado, ele é formal, mas transborda em formalidade. Dentro desse ambiente, para você aplicar norma, para você aplicar regra, imagina, eu vou notificar o meu vizinho, que é meu colega de porta, porque ele cometeu uma infração, eu estou chamando ele para ser meu inimigo mortal, para me odiar. Eu vou aplicar uma penalidade em alguém. Então, ou seja, essa leitura do condomínio que nós, advogados, atuamos e nós, administradores, atuamos, ela precisa ser entendida para a gente começar a trabalhar o condomínio. Se alguém entra no condomínio com notificação, com ação judicial, levando a ferro e a fogo, ele vai ter o seu contrato perdido, ele vai ter um monte de inimizade ali dentro, ele não vai atender da melhor forma o síndico, ele vai criar para o síndico uma série de dissabores, certo? Então, assim, tem que entender que o condomínio ele é meio que uma natureza única, né, formal e informal, familiar, doméstica e coletiva, né, entender aquela natureza ali. E nesse lugar, a via judicial, assim como na penal, é última ratio, é o último recurso. Eu vou judicializar como último recurso. Não dá para pensar que o judiciário vai resolver todos os conflitos do condomínio, que é igual família, relação continuada. Aquilo azeda, aquilo se escalona, aquele conflito toma um alcance tão ruim que ele pode deteriorar o condomínio. Então é importante também ter a lida política. Entender o que é um ambiente político. Existem interesses privados, individuais, interesses de grupos, interesses coletivos, e eles dialogam. Será que o meu interesse privado e interesse individual ele é altruísta, ele é bom para o condomínio? Ou seja, eu quero ser síndico, é um interesse privado meu. Será que ele é bom para o coletivo? Eu estou preparado? Vou ser o melhor gestor? Ou eu só quero ser síndico porque eu fiquei desempregado e o síndico do meu condomínio está ganhando um prolabore de 3 salários e aquilo vai resolver um problema meu? Eu não estou preparado. E aí eu começo a
atacar o síndico, a difamar a gestão dele, a criar uma série de problemas ali dentro, porque eu tenho interesse de entrar e ter a caneta na mão e vou contratar o meu amigo, que é dono de uma administradora de condomínio, e o meu conhecido, que é dono de uma terceirizadora. E aí eu já começo a criar conflitos ali do meu interesse privado com interesses que são coletivos, mas que não são altruísticos, não são melhores. Eu posso entrar como síndico porque eu tenho experiência, porque o gestor atual não tem tempo, porque a gestão é inadequada. É o interesse individual que tem uma característica coletiva boa. Eu vou trocar administradora, porque a administradora atual, ela não é tecnológica, o preço está elevado, eu consigo por um custo-benefício melhor. Eu vou trocar o advogado, porque o que está lá é trabalhista, é previdenciarista, eu vou botar a Amanda, que é condominialista, que é experiente e tal. Enfim, são interesses que são legítimos, né, e que são melhores para o coletivo. Esse ambiente político, a gente deve olhar para entender um pouquinho o condomínio, principalmente a Assembleia. Se você não tiver uma assessoria, não tiver ali alguém do seu lado para trazer o jurídico e para trazer a gestão e para trazer esse olhar do político, a sua gestão está completamente prejudicada. Não dá para olhar o condomínio fora desse viés. E ele realmente ele é muito próprio, muito peculiar. Nós ainda estamos conhecendo o condomínio, visão jurídica, visão administrativa, visão contábil, né? A visão da engenharia, sistemas, instalações prediais, a visão sociológica, é realmente algo muito complexo, objeto de muitos estudos.